Olá, eu sou a professora Zilmar Albuquerque e vamos a mais uma resolução de questões. Segunda questão. Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, em que indica também 3 outros pontos, O, A e B. Sabemos que OB é igual a 2,4 metros e OA 0,8 metros. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 N no ponto B, produzindo o momento resultante mB. O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a mB em newtons corresponde a. Então, aqui nós vamos pegar alguns pontos que a questão nos deu, que é a força aplicada em B, que é de 20 newtons, a distância do ponto O ao ponto B, que é 2,4 metros, e a distância de O até A, que é 0,8 metros. Então, aqui ele quer saber o momento resultante para que ele seja igual a mB. Então, para descobrir esse momento da força, vamos usar a fórmula do torque. Então, mB igual a força vezes a distância. mB igual. Aqui ele nos deu a força que ele aplicou no portão no início, né? Que foi de 20 newton. E a distância do ponto O ao ponto B, que é de 2,4. Então, o mB vai ser igual a 48 newton por metro. Então, aqui nós descobrimos o momento no ponto B. Agora, ele quer que o momento de B seja igual ao de A. Então, vamos colocar igual entre eles dois. Então, aqui vamos botar a força. Vamos ter que descobrir qual é esse momento, né? Em A também. Então, FA vezes a distância do ponto O ao ponto A. Igual ao valor que nós já descobrimos do momento B, que é 48. Então, aqui vai ficar força de A vezes a distância do ponto O até o ponto A, que é de 0,8, igual ao 48. Então, força de A igual. Vamos repetir o 48. E essa distância aqui, ela tá multiplicando, ela passa para cá dividindo. Então, a força de A vai ser igual a 60 newton por metro. Então, aqui na questão ele quer saber qual é a força que vai ser, quanto vai ser o valor, né, para que MA seja igual a MB. Então, será de 60 newton. Terceira questão. 2 carros idênticos e de mesma massa, viajando no mesmo sentido, trafegam em uma estrada plana e retilínea, sendo que o carro da frente ele tem o dobro da velocidade do outro. Dessa forma, é correto dizer que a distância de cada automóvel ao centro de massa do sistema composto pelos carros. Ele quer saber a alternativa correta, né, da distância de cada automóvel ao centro de massa. Então, a alternativa A diminui com o passar do tempo. Alternativa B é constante. Alternativa C aumenta com o passar do tempo. Ou alternativa D é maior para o carro mais veloz. Então, aqui nós vamos pegar alguns pontos importantes. Aqui ele fala que esses 2 carros, eles são idênticos e de mesma massa, e que eles estão em uma estrada plana e retilínea, e que o segundo carrinho, ele tem o dobro da velocidade do primeiro. Vamos observar aqui esta imagem.
Então, aqui nós temos esses dois carrinhos, né? O carrinho, vamos falar que é o carrinho A e o carrinho B. Então, esse carrinho A, ele tem uma velocidade V, e o segundo carrinho, o carrinho B, ele tá com uma velocidade 2V, maior do que o primeiro, né? Então, a massa, como a massa é a mesma para os dois, o centro de massa vai estar entre os dois carrinhos, aqui entre o carro A e o carro B. E aqui também, como ele falou que eles são idênticos, essa massa vai ser igual para eles, né? Então, se o carro A, ele tem uma velocidade V, esse carrinho B, ele vai ter uma velocidade 2V maior, que é representado por esse 2V. Então, quanto mais o tempo passa, o carro B, ele se distancia do carro A, né? Então, vamos às alternativas. Vamos ver qual a alternativa correta. Então, a alternativa A. Vamos ver aqui. Diminui com o passar do tempo. Está errado, né? Porque nós podemos observar que acontece o contrário com o passar do tempo. A alternativa B é constante? Não é constante, porque o centro não é constante, porque muda com o passar do tempo. A alternativa C, aumenta com o passar do tempo? Está correto, pois como observamos, a distância ela aumenta com o passar do tempo. E a alternativa D, é maior para o carro mais veloz? É errada, porque como o centro de massa é bem no meio, entre os dois carrinhos, não importa a distância ou o tempo que passa, né? Como os dois carros são idênticos e têm a mesma massa, o centro de massa sempre estará no centro, entre esses carros, certo? Isso não vai mudar. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Terceira questão. Nas duas primeiras figuras, relativas a esse enunciado, temos a representação de uma colisão, de um veículo com uma barreira. Com a colisão, a velocidade do veículo muda de V1 para V2. A força exercida sobre o carrinho durante a colisão foi medida em diversos instantes por um sensor de força, instrumento capaz de registrar os valores dessas grandezas para serem representadas no gráfico, força por tempo, como o que aparece na terceira figura. O sensor registrou a força em newtons e o tempo em segundos. Ele quer saber qual a variação de momento do carrinho devido à colisão. Aí, qual é a quantidade da variação do momento? Bom, aqui nós temos alguns dados importantes nessa questão. Quando fala em colisão, quer dizer que ocorreu um impulso, né? Quando o carrinho bateu nessa barreira, sofreu um impulso. E a fórmula que utilizamos para saber qual é esse impulso é o impulso igual a força vezes a variação do tempo. Aqui nessas imagens, ele falou também o que, né? Que a velocidade do veículo muda. Então, quando esse carrinho ele bateu nessa barreira, aconteceu o impulso, que fez com que a velocidade mudasse, né? Que o carrinho voltou. Então, ocorreu uma mudança na velocidade, o que podemos observar nessa segunda imagem. Agora, para nós descobrirmos a variação do momento, nós temos que descobrir primeiro nós não temos essa variação, então nós temos que descobrir o impulso primeiro. E como eu acabei de falar, o impulso ele é dado pela força vezes a variação do tempo. E é exatamente o que nós temos nessa terceira imagem. Nós temos uma força dada em Newton e nós temos uma variação do tempo. Vamos observar aqui. Então, nessa imagem nós podemos entender melhor, né? Aqui nós temos essa força, como eu acabei de falar, dada em newtons, e essa variação do tempo. Então, como é que nós vamos fazer para descobrir qual é essa variação do momento? Primeiro, nós vamos descobrir o impulso, que no caso, estaria toda essa área aqui, ó. Toda esta área do triângulo.
Então, para a gente descobrir ele, nós vamos utilizar a fórmula, a área do triângulo, que seria a área do triângulo igual a base vezes a altura, dividido por 2. Essa base, nós vamos fazer assim, a área do triângulo igual a base maior menos a base menor, certo? Que seria a base final menos a base inicial. Então, vamos ficar com 1,202 menos 1,200. 200 vezes a altura, que a altura aqui é 250, vezes 250, dividido por 2. Então, é dessa forma que nós vamos descobrir o valor dessa área do triângulo, que aqui, como eu acabei de falar, é todo o impulso. Então, vamos repetir a área do triângulo igual 1,200 menos 1,202 menos 1,200. Isso daqui vai dar 0,002 vezes a altura, que é 250, dividido por 2. Então, repetindo a área do triângulo, igual. Aqui nós vamos fazer uma notação científica, certo? Então, nós vamos voltar essa vírgula, que vai ficar 2 vezes potência 10. Então, a vírgula vai voltar 1, 2, 3. 3 casas. Como ela está voltando, né, do lado do esquerdo para cá, então esse aqui vai ficar negativo, menos 3 negativo, vezes, a mesma coisa nós vamos fazer com o 250, nós vamos transformar ele em notação científica, que vai ficar 2,5 vezes a potência 10, que vai ficar elevado a 2. Que a vírgula vai voltar aqui, certo? Mas aqui vai ficar positivo, porque a vírgula está voltando do lado de direito para o esquerdo, certo? Então, vamos ficar com a potência positiva, dividido pelo 2. Aqui nós podemos cortar esse 2 com esse 2 e resolver a potência, né? Que vamos repetir o 2,5. Área do triângulo igual a 2,5 vezes a potência. O que que nós vamos fazer aqui com esses expoentezinhos? Eles são diferentes, né? Então, nós vamos menos 3 mais 2, menos 1. Aí, repetindo a área do triângulo igual. Agora, o que que nós vamos fazer aqui? Como esse daqui tá menos positivo, essa potência, nós vamos jogar para cá, vírgula, certo? Então, vai ficar 0,25. Ou, simplesmente, 0,250. Então, o que ele queria aqui, né, nessa questão, era a variação da quantidade, a variação do momento, na verdade. Então, como eu falei, se nós tivéssemos um impulso, nós teríamos essa variação do momento, porque é dado da seguinte forma: a área do triângulo, que seria todo o impulso, ele é igual ao impulso, como eu acabei de falar, vezes a variação do tempo. Então, nós descobrimos isso daqui, né? Que estaria aqui, em toda essa área do triângulo. Então, isso daqui vai ser esse valor, 0,250 Newton por segundo. Então, a alternativa correta
é a alternativa C, correto? Por hoje é só, obrigada e até a próxima aula.